Bom, pessoal, hoje vamos tratar da Business Judgment Rule, a BJR, famosa regra de decisão negocial. Então, assim, de início, né, vamos recapitular aqui. Os administradores, eles agem, né, na tomada de decisão deles de acordo com o exame de conveniência e oportunidade próprios. Eles têm uma certa margem de discricionariedade para calcular os riscos e justamente arriscar, né, para conseguir inovação, conseguir melhores resultados. A gente sabe que para conseguir grandes coisas é necessário arriscar, né? Nunca vai ser seguro, especialmente em atividades empresárias, né, em que o risco é um elemento natural da atividade empresária. A obrigação do administrador é uma obrigação de meio, não de resultado, né? Então ele não se compromete com o sucesso empresarial. Ele vai se obrigar, obviamente, a envidar os melhores esforços para atuar, para cumprir seus deveres e atuar no melhor interesse e na melhor diligência pela companhia. Mas não é um sucesso, ele não garante que a companhia vai ter tanto por cento de lucro ou tanto por cento de faturamento, esse tipo de coisa. Então a BJR ela faz basicamente duas coisas, né? Uma regra muito importante, né? Uma regra copiada aí do modelo da Common Law, mas adaptada ao direito brasileiro. Então ela é uma presunção relativa de que os administradores são os mais aptos para deliberar em prol da empresa, né? Para atuar na gestão da empresa, e uma presunção de que a decisão foi diligente, foi leal e foi tomada de boa fé. Então ela protege, de certo modo, essa tomada de decisões e restringe a análise de mérito do judiciário ou de quem for que numa corte arbitral que vai lá analisar a conduta do administrador ao procedimento, né, ao foco procedimental. Já vai ver como é que é isso. Então, assim, para a BJR ser aplicável, né, leva-se em conta que o administrador realmente tomou uma informação informada, refletida e desinteressada, né, ou seja, desinteressada no interesse, na verdade, da companhia e não no seu próprio interesse, que são os parâmetros lá do do dever de diligência. Então, a revisitação pelo judiciário só será possível quando houver ausência de boa-fé, grave negligência, né, que eles chamam lá no direito americano de gross negligence. Então, quando houver uma negligência muito crassa, assim, muito evidente, quando ele atuar contra o interesse da companhia, né, então, de certo modo, aqui também vai ser má-fé, quando faltar no dever de informação e quando atuar de maneira não independente, então vinculado a algum grupo que manifestou uma orientação para ele. Há alguns óbices à ação de responsabilidade, né, a par da própria Business Judgment Rule, que é justamente o quórum e a deliberação prévia, né, para entrar com a ação. Tem todo lá um procedimento que nós vamos ver na próxima aula. E para entrar com essa ação de responsabilidade, primeiro tem que ter autorização assemblear e anulação prévia se tiver contas aprovadas. Então, se houver o quitus, que é a exoneração de responsabilidade do administrador, nós vamos ver também na próxima aula. Se houver o quitus, ele fica exonerado de responsabilidade. Então, tem que anular essa deliberação que aprovou as contas, né? O quitus opera pela aprovação das contas. O fundamento no direito brasileiro não é o parágrafo 6º do artigo 159, que diz o seguinte: o juiz poderá reconhecer a exclusão de responsabilidade do administrador se convencido que este agiu de boa-fé e visando o interesse da companhia. Isso não é a Business Judgment Rule, né? Isso aqui é um excludente de responsabilidade baseado na boa-fé e é uma análise que é feita posterior ao exame de mérito. A Business Judgment Rule nem permite o exame de mérito em si. Então, o fundamento no direito brasileiro da BJR é justamente os deveres de diligência e lealdade. Ela é uma decorrência desses deveres, né? De que o administrador, ele tem o dever de agir lealmente e diligentemente e dessa presunção, dessa premissa de que ele atuou dessa forma. Recordando aqui que a gente sempre quer, né, incentivar o administrador a assumir riscos para que a gente consiga inovação e competitividade, né, para que a companhia obtenha maiores resultados. Se um administrador não correr risco nenhum, né, como, por exemplo, às vezes um servidor público, né, o servidor público ele corre muito menos risco do que um administrador, mas também o alcance da sua atividade é um pouco mais limitado do que é o do administrador. Não estou querendo dizer que isoladamente um servidor público não pode ser melhor que um administrador. Estou dizendo que economicamente os incentivos para um administrador alcançar melhores resultados são maiores do que os incentivos, né, de um servidor público a alcançar maiores resultados. A posição da CVM sobre a Business Judgment Rule teve algumas variações, mas de um modo geral ela
tem utilizado a regra também, né? Então ela afastou em alguns casos que não se verificaram lá os seus predicados. Então esses casos são aqui em vermelho, mas utilizou aqui nos casos em azul, e com base sempre naquela formulação tripartite, né, de decisão ter sido bem informada, bem refletida e no interesse da companhia. No caso aqui do Banco do Brasil, o núcleo também ficou estabelecido como, olha, nós só vamos revisar se o procedimento que o administrador adotou está equivocado. Se não houve falhas procedimentais, eu não vou reexaminar o mérito dessa decisão. E esses outros casos em vermelho, a BJR sempre foi afastada porque ali houve efetivamente uma falha. No caso do Telemig, houve uma falha interna, uma falha organizacional do dever de diligência. No caso da HRT, havia má-fé e fraude comprovada. E até interessante que aqui tem um desdobramento da Business Judgment Rule, que aqui esse teste da justiça integral, que é o Entire Fairness, que verifica se o administrador adotou o fair dealing, né, ou seja, os procedimentos adotados foram regulares, mais o fair price, né, que as condições do negócio também foram justas. Tem um livro de um professor muito bom, que é o Marcelo Godke, que trata desse prisma, né, dessa força da Business Judgment Rule, e inclusive explica no direito brasileiro. Esse aqui é o livro, ó. Bom, voltando aqui, o último julgado que eu peguei foi o da Vale, né, que aquela questão das quedas de barragem, que tinham red flags relevantes e os administradores não tiveram atuação devida. E essas red flags auxiliaram a CVM a afastar a Business Judgment Rule do julgamento aqui no caso da Vale. Então a conclusão é que a boa-fé pode até atenuar a sanção, mas não afasta o dever de diligência, né? Não afasta a violação da diligência, e que a Business Judgment Rule não impede a responsabilização administrativa por falhas procedimentais, né, nos controles. Quanto à aplicação, é importante então frisar a excepcionalidade da revisão judicial dos atos da administração. Essa é uma avaliação que sempre é difícil de se fazer, né, de maneira retrospectiva, e verificar quais foram os incentivos que haviam, os caminhos que haviam para o administrador decidir. Então isso é bastante complexo de se avaliar, de se colocar no sapato do administrador e conseguir visualizar o que ele visualizou à época. O âmbito subjetivo, né, uma pergunta que se faz é se apenas os administradores de SA ou se também outros órgãos poderiam enfrentar essa mesma, se socorrer dessa mesma regra, né? A Mariana Pargender entende que é apenas o administrador de SA que tem que pode socorrer dessa regra, e já o Marcelo Godke inclui o controlador também dentro desse bojo, porque o controlador também exerce aí uma certa decisão negocial, né, em margem de discrecionalidade, também faz exame de conveniência e oportunidade, também vai buscar a inovação, vai tomar risco, né, então tudo isso também funciona para o controlador, né, e ele conduz aí a administração, como a gente vê lá no parágrafo, no artigo 116 da Lei das SA. Então, ele também usa seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos. Então, recapitulando aqui sobre Business Judgment Rule, a regra de decisão negocial, ela afasta a revisitação pelo judiciário dos atos do administrador, presumindo que os atos do administrador são feitos com certa margem de discricionariedade. Ele faz ali um exame de conveniência e oportunidade, baseado numa obrigação de meio, não de resultado. Tem riscos inerentes, né, à própria atividade social. Também esses riscos possibilitam benefícios maiores para a companhia, o que é desejável. Tem esses princípios da discricionariedade, da proteção da decisão, as premissas de que a decisão foi informada, refletida e aderente ao interesse da companhia, então que efetivamente ele cumpriu seus deveres de diligência e lealdade. E o fundamento, inclusive, decorre desses próprios deveres e não do parágrafo 6º do artigo 159. A revisitação só vai ocorrer em situações de má-fé, de grave negligência, de atuação contrária ao interesse da companhia, de uma falha aí no dever de informação, de uma atuação não independente, né? E os óbices levantados para também, além da Business Judgment Rule, para revisitar a deliberação do administrador, a decisão do administrador, é que há uma deliberação prévia, tem que haver uma deliberação prévia sobre responsabilidade numa Assembleia Geral, e que não apenas isso, mas também, se as contas da administração foram aprovadas, a gente tem que anular a deliberação que aprovou essas contas, né? Passando por cima do quitus, que é o que veremos na próxima aula. Então era isso, ficamos por aqui hoje e até a próxima. Isn't it strange, y'all? It's funny. Working for years, have no